Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área, então vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Hoje é a nossa segunda aula e sobre teoria dos conjuntos. Vamos continuar falando um pouco sobre a teoria dos conjuntos. E na aula de hoje você vai encontrar o assunto sobre subconjuntos. Quando é que eu posso dizer que existe um subconjunto de outro conjunto, certo? Quais são as características desse subconjunto? E também vamos ver quando é que eu posso dizer que dois conjuntos são iguais, certo? E também definir a noção sobre conjunto universo. O que seria um conjunto universo? Então se liga aí porque hoje a gente vai estar dando esses tópicos. Então galera, vamos iniciar nossa aula de hoje, certo? Falando sobre subconjunto, né? Então, para entender esse passo, certo? Que seria um subconjunto, vamos pegar o seguinte exemplo. Então vamos considerar aqui o conjunto B formado por todas as pessoas brasileiras. Então eu estou pegando aqui o meu conjunto B e dizendo que esse conjunto B é você pegar todas as pessoas brasileiras. A partir desse conjunto, o que é que eu posso formar com ele? Certo? Então vamos observar o seguinte, tem um conjunto B, o que é que eu posso fazer com ele? Eu posso formar outros dois conjuntos. Vamos ver que conjuntos são esses. Eu posso formar um conjunto H, certo? Esse conjunto H, eu vou dizer que é o conjunto formado por todos os homens brasileiros. Então, todos os homens brasileiros. Então, a partir do conjunto B, eu consigo tirar todos os homens brasileiros. Do mesmo modo, eu posso construir o conjunto M formado por todas as mulheres brasileiras. Então, tenho três conjuntos, certo? O conjunto B, H e M, beleza? Então, vamos ver o que acontece. Como eu construí um conjunto H e M a partir do conjunto B, vou dizer nesse caso que os elementos conjunto M e H são subconjuntos de B. Então, como eu construí o conjunto M e o conjunto H a partir do conjunto B, nesse caso eu vou dizer que eles são subconjuntos. Observação. Se eu tiver um conjunto T e ele possuir uma pessoa que não seja brasileira, se o conjunto T possui pelo menos uma pessoa que não é brasileira, então eu vou dizer que o conjunto T ele não é subconjunto de B. Porque tem pelo menos uma pessoa que não é brasileira. Então ele não pode fazer parte do conjunto de todas as pessoas brasileiras. Então, no caso, você tem um conjunto T, ele tem um elemento que não está em B. Nesse caso, eu digo que ele não é subconjunto. Certo? Então, subconjunto M e H não é subconjunto de B, o conjunto T que tem pelo menos uma pessoa que não é brasileira. Deu para entender esse resultado, pessoal? Então, vamos seguir para o próximo. Então, pessoal, agora vamos ver
uma parte de subconjunto, certo? Relacionada à simbologia. Mas vamos relembrar uma coisa que foi vista na primeira aula. Então é o seguinte, na primeira aula, a gente tinha uma relação entre elemento, né? Você tinha um elemento de um conjunto, você tinha uma relação entre elemento e conjunto. Por exemplo, pegue dois conjuntos lá do primeiro exemplo. O conjunto A eu posso chamar formado pelos elementos A, E, I, O, U. Então, são um conjunto formado pelas vogais. Já o conjunto B, posso colocar aqui conjunto 1, 2, 3, 4. Né? Esses conjuntos, eles não são vazios, porque tem elementos. Então, eu posso estabelecer a seguinte simbologia em relação a elemento e conjunto. Né? O que é que eu posso dizer em relação ao elemento A e o conjunto A? Ou o elemento A e o conjunto B? Nesse caso, o elemento A, como ele está no conjunto maior A, eu posso dizer que o A pertence ao conjunto A. Lembrando que esse símbolo significa pertence. Já em relação ao B, ao conjunto B, você observa que o A não aparece no conjunto B. Então, nesse caso, eu digo que o A não pertence a B, né? Então, não pertence. Então, não pertencer, você vai ter esse símbolo que é um E cortado, certo? Então, isso aí é a relação entre elemento e conjunto. E se eu tiver dois conjuntos, como a gente tinha anteriormente? Anteriormente, vamos pegar o conjunto B, né? Todas as pessoas brasileiras. Conjunto M, formado por todas as mulheres brasileiras. Conjunto H, formado por todos os homens brasileiros. E o conjunto T, formado pelos elementos que possui pelo menos uma pessoa que não é brasileira. Em relação ao conjunto M e o conjunto B, eu posso dizer assim: o conjunto M escrever esse símbolo B. Poxa, o que significa esse símbolo que eu escrevi agora? O que significa isso aqui? É justamente a relação que a gente estava estudando, de ser subconjunto. Por exemplo, aqui nesse caso eu vou dizer que o conjunto M é subconjunto do conjunto B. Certo? O conjunto M, quando ele é subconjunto do conjunto B, eu vou escrever esse símbolo e dizer o seguinte: M está contido em B. Então, M está contido em B. Então, aqui significa o símbolo de está contido. M está contido em B. Do mesmo modo, H, como é subconjunto de B, ele também está contido em B. E o conjunto T em relação ao conjunto B? O que é que eu posso falar a relação entre T, que, relembrando, possui pelo menos uma pessoa que não é brasileiro, e o conjunto B, certo? Que é o conjunto de todas as pessoas brasileiras. Como tem um cara, uma pessoa,
que não é brasileira, eu já posso dizer que o conjunto T não está contido em B. E para dizer que não está contido, eu vou representar por esse traço. H está contido em B e T não está contido em B. Beleza, pessoal? Então, pessoal, podemos resumir essa ideia da seguinte maneira. Então, resumindo. Então, resumindo essa nossa ideia, eu digo o seguinte. Eu vou escrever o conjunto M e esse C em relação a B, né? Para dizer o seguinte. Nesse caso, eu vou dizer que M está contido em B. Então, M está contido em B. Vou escrever que H também é subconjunto de B, então nesse caso, vou dizer que H está também contido em B. Já o conjunto T, né? Ele não é subconjunto de B, então nesse caso eu vou dizer que ele não está contido, né? T não está contido em B. Então, essas três características nos dão a noção do que é um subconjunto e qual a relação entre esses dois conjuntos, né? Se está ou não contido, né? Beleza?